Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da lição. Agora estamos com um guia inteiramente novo, Meus Pequeninos Irmãos, servindo aos necessitados. Será o nosso guia para os próximos 13 estudos, as próximas 13 semanas. E você olhando a capa, você pensa assim, bom, eu já sei sobre o que vai falar, é que nós devemos ajudar aos outros. E isso é óbvio e não tem muitas coisas para nós comentarmos. Olha, não é bem assim. Eu dei uma folheada na lição, vou entender isso melhor a partir das próximas semanas, mas ao que me parece, ele está trazendo sempre justificativas filosóficas, conceitos para que haja uma mudança de mente. A lição não vai falar, você tem que ajudar os pobres, você tem que dar dinheiro, cesta básica, não é só isso. Está havendo um estudo na Bíblia para justificar o cuidado para com o nosso semelhante, para haver um porquê devemos cuidar dos necessitados. Então essa vai ser o assunto, a ideia que vai permear todo o trimestre, tendo ali por que tem um dia de descanso, por que devemos ser mordomos, por que devemos ser liberais, por que devemos ser hospitaleiros. Então lembre que a lição ela não vai querer simplesmente dizer que você deve ajudar, mas ela vai querer responder as perguntas, por que ajudar? E nós começamos aqui na lição número 1. Deus criou. E talvez você leia a lição, esteja estudando aí e fica se perguntando, olha, está fácil de entender, eu estou entendendo aqui, né, a criação, a queda. Agora, o que é que eu vou falar sábado para preencher o tempo? Talvez você tenha uma sensação, há muitos poucos textos aqui, né? Na lição de semana passada, do trimestre passado, você possuía aí praticamente uma lição moral para cada dia da semana. E aqui você vê, bom, Deus criou e agora um mundo pleno, Deus viu que era bom, mordomos a terra. O que é que eu vou falar? Meu amigo, há muita coisa para ser falada. Só que nós temos que entender aqui o que está por trás, não está explícito a ideia da lição. Eu quero deixar para você nesse vídeo bem explícito qual que é o propósito da coisa, para que você tenha facilidade, para que você possa navegar com tranquilidade em todo o assunto da lição, sem se perder, sem você aqui estar falando de criação, aí a gente entra para falar de evolucionismo, porque as pessoas não acreditam que Deus criou, e acabou a lição e você não atingiu o objetivo. Então o nosso propósito aqui é para ajudar você, aluno, a compreender o que o autor está dizendo e você, professor, a conseguir expor isso aqui da melhor maneira possível. Então vamos começar. Deus, um vislumbre da criação. Qual que é a ideia aqui? É a ideia de que os valores morais que nós temos hoje, eles estão fundamentados em Deus. Então, se Deus criou o mundo, aliás, se nós temos determinados valores hoje, é porque Deus criou o mundo da maneira que criou. Na medida em que nós apagarmos os vislumbres de Deus na criação e nós aceitarmos o acaso, a evolução, milhões, bilhões de anos, a luta para o desenvolvimento das espécies, para a sobrevivência do mais forte, aí nós destruímos os vislumbres de Deus e, consequentemente, os valores. E se eu não tenho valores, porque eu devo ajudar os meus pequeninos irmãos? Ele é o mais fraco e nós estamos na lei da sobrevivência do mais forte. Eu preciso de Deus para fundamentar os valores dos direitos humanos. Então, vamos ver aqui como que Deus criou em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 31. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 31. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem
e mulher os criou. Então, o primeiro ponto, se o homem é criado à imagem de Deus, o homem deve ser respeitado como um produto feito por Deus. A lição de sábado diz, tudo que você faz, que você cria, você gostaria que os outros respeitassem, né? Você ali limpou o seu carro e aí alguém suja, você fica chateado porque a limpeza foi obra das suas mãos. Se você cria uma música, você não vai gostar que as pessoas ridicularizem aquelas músicas, porque aquela música ela tem os valores da sua filosofia, dos seus conceitos, da sua visão de mundo. Da mesma maneira, o homem ele foi criado à imagem de Deus. Vamos continuar aqui no verso 29. Aliás, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Note esse verso, sujeitar. Dominar, outro verbo, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, veja os conceitos. O homem, ele é superior às outras espécies. Então, aquela história que nós aprendemos que o homem é um animal, você aprendeu aquilo em ciências, né? Está negando o relato da criação. O homem não é um animal, o homem é um ser superior. O homem ele deve dominar sobre os animais. O que acontece na teoria da evolução? O que acontece quando as pessoas entendem que durante milhões e milhões de anos os seres foram evoluindo a partir de células, animais microscópicos, depois animais invertebrados, peixes, répteis, depois aves, mamíferos e humanos, depois de milhões e milhões de anos. O homem ele é um produto do acaso, assim como uma lagartixa. O homem é o produto do acaso, assim como um inseto. Porque o homem é produto de milhões e milhões de anos de evolução, assim como aquele inseto é um produto de milhões e milhões de anos de evolução. Eles simplesmente pegaram caminhos opostos na encruzilhada evolutiva em algum momento, mas todos dois são dignos de respeito iguais. O homem e o animal, aliás, o homem deve ser respeitado na mesma medida que os animais. Ah, agora você está entendendo de onde vem o fundamento para muitas políticas de proteção aos animais. Eu lembro que na cidade de São Paulo, um caminhão que levava porcos para o matadouro, ele tombou e os porcos ali se acidentaram, alguns fugiram. E logo naquela semana, uma organização fez uma petição na internet e eles conseguiram levantar R$200 mil para enviarem os porquinhos para um santuário. Ora, não estou dizendo que não devemos ter cuidado com os animais, não estou dizendo isso. Mas será que as pessoas estariam empenhadas em doar tanto dinheiro para levar dependentes químicos, moradores de rua, para um santuário? As pessoas gastam muito mais dinheiro em um cachorro do que com uma criança de rua. Por isso, havia uma campanha na internet: abandone o seu cachorro e adote uma criança abandonada. Mas qual que é o fundamento aqui para a proteção, uma proteção desequilibrada dos animais? Porque a Bíblia diz que o homem é superior e o homem deve dominar sobre os animais. Vamos ver mais na frente que ele deve ser mordomo. Mas aqui a Bíblia destaca os homens. O homem não é um animal, o homem é criado à imagem de Deus. Então, meu querido irmão, você que achou que não havia nada para falar na lição, olha quanto conteúdo aqui, quantos conceitos que nós precisamos passar. As pessoas têm que entender que aquela frase, e o homem nasce, cresce, se reproduz e morre, ela está errada. Por quê? Porque o homem foi feito para nascer, crescer, multiplicar, encher a terra e viver para sempre, para ser eterno. A eternidade foi implantada no coração do homem. O homem é diferente dos animais. É claro que veio a morte, né? Mas não era esse o plano de Deus. Então, vislumbres da criação. Os valores, se nós destruirmos Deus, não há diferença entre um homem e uma barata, porque todos dois são frutos de um processo igualmente trabalhoso. Um ficou grande, outro ficou pequeno, mas todos dois têm o mesmo valor ali evolutivo. Outra coisa para você explorar aqui é a questão da homossexualidade. Vamos pensar assim. Se Deus criou homem e mulher e falou,
multiplicai-vos e enchei a terra, por isso deixa o homem a sua casa e se une à sua mulher. Então o conceito do homossexualismo, ele não foi plano de Deus. Deus não criou para que houvessem relações homossexuais com pessoas do mesmo sexo. Agora, se eu tenho um relato evolutivo, eu já não tenho os vislumbres de Deus na criação. Como então eu diria que o homossexualismo seria errado? Aí entraria aquela história, cadê o amor? Cadê o amor pelo próximo, né? Ora, não se trata de uma questão de amor. O criador, o autor, fez essa peça para funcionar dessa maneira. Você não coloca óleo diesel num carro movido a gasolina. Está entendendo? Então, vamos agora para Romanos capítulo 1, verso 19. Olha que interessante nós encontramos ali. Romanos capítulo 1, verso 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como Deus lhes manifestou? Vislumbres de Deus na criação, no pôr do sol, nas estrelas, na água, nas cachoeiras, nas grandes florestas, na beleza dos pequenos e dos grandes animais. Deus se manifestou nas obras criadas. E a Bíblia está dizendo aqui, Deus é manifesto entre eles. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Os homens que negam a existência de Deus ou os homens que tentam dar uma outra ideia aí para a criação, como a evolução das espécies. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha aqui, nulos em seus próprios raciocínios. A pessoa tenta raciocinar a parte do sistema bíblico, da cosmovisão, daquele plano ali de Deus de criar as coisas, só que o seu raciocínio passa a ser nulo. Olha só, eu quero colocar um vídeo aqui na descrição. É um vídeo que ele correu nas redes sociais sobre a existência de valores à parte de Deus. E o vídeo pergunta assim: é possível ser bom sem Deus? E aí mostra um ateu tirando um gatinho de uma árvore, e então o vídeo comenta: olha, é possível ser bom sem Deus, sem acreditar em Deus. Aí o vídeo fala: mas a pergunta não foi: é possível ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta foi: é possível ser bom sem que Deus exista? E aí ele passa a dizer que os valores morais que nós temos de bondade, misericórdia, justiça, eles precisam de um ponto de referência, assim como nós falamos, é perto. E aí as pessoas brincam, é o perto da Bahia, é o perto de São Paulo, né? É o perto ali de alguma outra cidade, para não ficar aqui acusando nenhum estado da federação. Então, o que é perto? Perto é 1 quilômetro? Perto são 10 quilômetros? Isso depende de um ponto de referência que aquela pessoa tem de perto. Da mesma maneira, o que é bom? O que é o amor ao próximo? Isso depende do ponto de referência. E se nós não temos nenhum ponto de referência, o que é amor? O que é bondade? O que é ser misericordioso? Agora, se nós temos Deus como um ponto de referência, os vislumbres, os valores, o caráter de Deus, ele se manifesta na criação e ele nos dá um parâmetro, ele nos dá critérios para dizermos o que é bom e o que é ruim. Eu vou ver se eu coloco o vídeo aqui no canal ou na descrição para você acompanhar, compartilhar com os alunos da classe. É um vídeo muito interessante e ele está aqui no propósito da lição. Veja que a lição está falando, domingo, vislumbres de Deus na criação. Aí nós vemos aqui, segunda, um mundo pleno. Deus criou as coisas e viu que era bom. 3. Deus criou o homem e falou para ele cuidar desse mundo bom. Aí no quarto, nós temos queda e no quinto, rede familiar. Como conectar tudo isso? A partir disso que eu estou falando aqui, que não está implícito na lição, de que se você tirar Deus da história, você vai destruir os outros valores, inclusive os valores familiares. Aí você vai dizer, sabe o quê? Que casamento é uma construção cultural. Por quê? Porque os homens evoluíram, eles tinham diversos parceiros,
as mulheres tinham diversos parceiros, a criança nascia, não sabia quem era o pai, mas um dia o homem capitalista, opressor, né, o patriarca, ele foi ali e ele passou a escravizar as mulheres e dizendo assim, olha, agora você vai ser minha mulher, você vai me servir, seus filhos vão me servir. Então, essa é uma ideia marxista. A partir de uma evolução das espécies, eu coloco que todo o sistema da família, que nós estudamos na semana passada, ele é uma construção cultural imposta pelos patriarcas, imposta ali e cultivada pelo cristianismo. Então, que a lição quer dizer que esse sistema pseudocientífico, marxista, esse sistema materialista histórico, ele não reflete a criação bíblica, ele é contrário, ele é oposto. E se nós o aceitarmos, nós destruímos tudo que podemos chamar de cristianismo e valores morais cristãos. Nós destruímos completamente os 10 mandamentos. Esse é o link, esse é o propósito da lição. Você só tem que agora percorrer com essa linha mestra toda a lição até chegar na parte de quinta-feira, para você fazer seu apelo. Então vamos aqui para a segunda-feira, um mundo pleno. Leia Gênesis 1. O que significa a repetida declaração de que Deus viu que era bom? Ora, Deus criava as coisas e falava, a Bíblia fala, e viu Deus que aquilo era bom. Ou seja, as coisas eram perfeitas, as coisas não eram mais ou menos, as coisas não eram defeituosas, elas ficaram defeituosas após o pecado. Mas o que a lição destaca, por meio dos salmos e da literatura de poesia na Bíblia, de que ainda hoje, 6.000 anos após o pecado, nós ainda temos os vislumbres de Deus na criação. Ainda é bonito, ainda é bom. Imagina como não era antes. Devemos perceber que as belezas, alegrias e bondade que vemos e experimentamos no mundo são vislumbres do que nosso mundo já foi feito e de que ele será novamente. Então você tem que sonhar com o que poderá ser. Eu gostaria que você incentivasse as pessoas a observar a natureza. Diante de tantas telas, dispositivos, diante de tanta tecnologia, diante de tantas luzes, nós não observamos a beleza do capim verde, de quando vêm as chuvas e vêm as flores na primavera, das folhas caindo no outono, daquela paisagem dos desertos, né? Aquela areia, mesmo sendo um reflexo do pecado, nós temos uma beleza ali no deserto, nas florestas, nos rios. As crianças devem ser ensinadas a observar a beleza de Deus no pôr do sol. Nós perdemos isso. Alguns ainda atingem essa percepção aí depois da vida madura, mas ensine a criança a tirar lições da natureza, mesmo da corrupção do pecado. Como assim, Tiago? Vou dar um exemplo. Eu e minhas crianças fizemos mudas de algumas palmeiras de açaí. E enquanto nós cuidávamos daquelas mudas no viveiro, o mato cresceu ali e não tínhamos tanto tempo para manejar aquilo todo dia e por vezes o mato tomava conta de uma ou outra sacola. E então quando íamos retirar o mato, as raízes daquela erva daninha, elas haviam envolvido a boa semente, você puxava o mato, e vinha a boa semente, ou seja, o mato havia destruído, ele havia matado, assassinado aquela semente boa. E eu falava para as crianças, olha, o mato, ele é um sinal do pecado, ele é uma maldição por causa do pecado do homem. Então vejam o que acontece. Se você não tira o pecado cedo da sua vida, né? Se você não tira o mato cedo da sacolinha, ele vai envolver a sua vida de uma tal maneira que vai ser tarde demais, ele vai te destruir. Então, nós precisamos tirar lições da natureza mesmo depois do pecado. Outra coisa aqui na lição de segunda que você... Aliás, isso não está na lição de segunda, está na de quarta, já vamos chegar lá. Mordomos da terra. O homem foi criado para ter uma função, e a função dele é cuidar da obra de Deus, das plantas e dos animais. O homem, ele hoje não deve cuidar dos animais, não quer dizer que você tem que entrar numa sociedade protetora dos animais, onde há uma inversão de valores, onde existe mais proteção para uma capivara do que para uma criança abandonada na cidade. Não é isso, mas você deve aliviar o sofrimento dos animais. Você deve aliviar os sofrimentos de algum bicho que você encontra no mar preso, de algum animal na floresta. Você deve aliviar as plantas. Nós não devemos destruir meramente por destruir a natureza. Às vezes é preciso gerir e dominar o ambiente, mas nós devemos
ser protetores. Agora, cuidado com o extremo. Nos dias de Ellen White, as pessoas falaram, olha, nós temos que seguir a lei aqui, e a lei diz, não matarás, e puxa, as formigas, as baratas. Ellen White falou, olha, meu amigo, é para matar as cobras, é para matar as aranhas. Infelizmente, são frutos aí do pecado, eles entram para dentro de nós, se a gente não mata eles, eles nos matam. Então, não é um desequilíbrio, não. O homem ele deve sujeitar a natureza. Então os insetos, as formigas, os animais peçonhentos, eles devem ser mortos sim. Não há nenhum problema nisso. Temos que ter esse equilíbrio. Leia Gênesis 3, 1, 28. Em uma frase, como podemos escrever a tarefa do homem? O homem é o protetor da floresta e o protetor dos animais. O que significa ser um mordomo da terra? Como a percepção dessa responsabilidade deve influenciar sua maneira de viver? Você pode fazer essa pergunta e discutir o que nós falamos aqui sobre os extremos entre não proteger a natureza e proteger além demais, mais do que nós damos valor à vida humana, que, repito, é superior a todos os outros animais. O homem foi criado à semelhança de Deus, os animais não. Então isso tem que dar uma diferença na nossa vida prática. Quarta-feira, um mundo arruinado. E a primeira pergunta, por que Deus permitiu o pecado? Por que Deus permitiu a queda? Por que Deus colocou aquela árvore no jardim? Ora, ele precisava provar a fidelidade de Adão. Não para ele saber, mas para que o próprio Adão soubesse. Ah, mas que Deus que fica pondo provas. Não é isso. Se Deus amava o ser humano, ele precisava dar liberdade a esse homem de não amá-lo. Porque só existe amor quando você dá liberdade para o objeto amado, para a pessoa amada, não amar você. Só existe amor quando existe liberdade para a traição. Não que o objeto amado a pessoa deva trair, mas você dá liberdade para ela de retribuir o amor ou não. E foi isso que Deus deu ao homem. Se não houvesse nenhuma árvore para o homem pecar, o homem não teria como demonstrar que ele escolheu servir a Deus, que ele escolheu amar, que ele escolheu retribuir o favor. Infelizmente, o homem, vítima de uma cilada, foi enganado e desobedeceu a Deus. E por isso nós temos toda a sorte de males hoje. Isso confunde as pessoas. Aqui eu estou entrando, então respondendo a primeira pergunta. Por que Deus permitiu? Porque Ele deu liberdade moral ao homem e para que houvesse uma possibilidade do homem demonstrar o seu amor a Deus. Lembre de enfatizar o conceito. Não existe amor na falta de liberdade de escolha. Lembre do conceito. A pessoa não pode lhe amar à força, já não é amor. Tem que dar liberdade dela não amar você. Então essa é a primeira parte. Agora, por que Deus permite o sofrimento? E as pessoas geralmente pulam disso aqui para uma outra coisa. Eu acho que Deus não existe. Por que aquele ônibus tombou e morreu tantas crianças? Por que aquele pai perdeu o filho cedo com câncer? Por que tantas coisas ruins acontecem? Puxa, essa pergunta nos incomoda também. São perguntas doloridas, né? São situações trágicas. Qualquer ser humano que tem um mínimo de empatia, ele vai se entristecer diante de uma tragédia humana. Diante de uma enchente, diante de soterramento, diante de um furacão, diante de tantas coisas. E as pessoas então concluem, Deus não existe. Por quê? Porque se Deus existisse, essas coisas não deveriam ter lugar. Aqui que está. Essa pessoa tem uma premissa oculta no seu raciocínio. Qual premissa? A existência de Deus automaticamente, presta atenção, impediria que os males acontecessem. Então, se males acontecem, Deus não existe. Mas ela não revelou essa premissa no seu raciocínio. Essa premissa ela fica escondida. Você tem que chamar a atenção. Olha, quando alguém lhe perguntar, quando alguém me pergunta, eu falo assim, olha, o que você está me dizendo pode questionar o caráter de Deus. Talvez o fato de haver sofrimento, você pode concluir que Deus não é amor. Mas de maneira alguma elimina a existência de Deus. Aí a pessoa, não, mas veja só, ela insiste no argumento e eu pergunto, e se Deus existe e é mau? E se Deus abandonou a raça humana? Percebe então que o fato de existir maldade, ele não nega nem contradiz a existência de Deus, porque Deus pode existir sendo mau.
ok? Agora, se Deus é bom ou mal, aí é uma outra questão que nós também precisamos responder. Deus é amor, lembre-se disso. Agora, esse argumento, quando ele for colocado, lembre-se de responder, olha, tem uma premissa oculta aí, que é de que se Deus existe, automaticamente não haveria coisas ruins. E Deus, então, ele tentaria evitar todas as coisas ruins, não haveria liberdade moral e não haveria amor. Então você mostra para a pessoa que, olha, você está buscando amor, mas se Deus existisse na maneira que a sua premissa escondida está pressupondo, que automaticamente não haveria sofrimento, então automaticamente não haveria liberdade, porque o sofrimento existe porque as pessoas escolheram transgredir, porque Lúcifer no céu escolheu se rebelar. Então por isso que existe o sofrimento, porque existe livre-arbítrio. E é por isso que existe amor, porque Deus deu livre-arbítrio. Isso aqui é muito bonito, isso aqui é denso. Entendeu? Então você vai trabalhar com isso aí. Depois tem a pergunta 4, onde você vai enfatizar as maldições que há na terra. Maldição da mulher para dar à luz a filhos, maldição do homem, no suor do teu rosto comerá o teu pão, e a maldição, a terra terá cardos e abrolhos, e vai ser difícil, vai ser trabalhoso. Ganhar dinheiro não vai ser fácil, ok? Um mundo arruinado. Então, o mundo foi arruinado por consequência das escolhas humanas. Infelizmente, nós participamos desse mundo arruinado, mas Deus não nos culpa por isso. E aqui chega a quinta-feira. Tudo isso aqui, ela foi preparação para a parte de quinta-feira. Então, olha quanta coisa deu para falar numa lição que aparentemente você ficou ali, ó, o que eu vou extrair dessa lição? Chegamos aqui em quinta-feira. Rede familiar da humanidade. Aqui você vai responder aquilo por quê. Por que, Tiago, você falou domingo, segunda, terça e quarta? Porque Deus, por quê? Você já ouviu um ditado assim? Deus, eu comecei a lê-lo aqui, por isso que eu cortei a frase. Deus deu uma vida para cada um, a fim de que cada pessoa cuide da sua vida, né? Então aquela coisa, tá cuidando da minha vida, tá me olhando? Não. Tudo isso aqui que nós falamos foi para dizer que nós somos guardadores do nosso irmão. Como assim? Infelizmente entrou o pecado no mundo, algumas pessoas sofrem mais do que outras, algumas pessoas estão numa situação de miséria, outras pessoas têm dificuldade de lidar com problemas existenciais, emocionais, e então aqueles que estão mais fortes têm o dever de tutelar. Tutor, ele tutela, ele ajuda, ele protege o seu irmão mais fraco. Então, a pergunta de Caim: acaso sou eu o tutor, o protetor? Aí você pode contar a história de Caim e Abel e faz essa pergunta. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? A lição fala, sim, com certeza. Então esse ditado popular, Deus deu uma vida para cada um de modo que cada pessoa cuide da sua vida. É um ditado errado, ele está contra a ideia bíblica é um se importando com o outro. Mas se importando como? Se importando em aspectos materiais, cesta básica, você vai cuidar da pessoa, a pessoa não tem modo de higiene. Minha esposa já foi em casa de pessoas em programas sociais e falou, olha, vamos limpar a sua casa. Ela limpou a casa junto com a pessoa. Olha, as roupas aqui no guarda-roupa não podem ficar desse jeito, vamos dobrar, vamos limpar. Olha, isso aqui tá ruim, vamos jogar fora, a gente não pode guardar lixo dentro de casa. É uma maneira de ajuda, né? Então, a parte material, aconselhamento, um ombro para ouvir a pessoa desabafar, e também em questões espirituais. E é aqui que a coisa pega, ninguém quer ser tutelado pelo ancião, pelo pastor, pelo diácono, né? Porque quando as pessoas, né, olham ali sua rede social, tá ali um jovem, um adulto ou qualquer pessoa em um lugar suspeito na rede social, com pessoas suspeitas, não dando a aparência do bem. A Bíblia nos cobra a aparência do bem. Não precisamos ser apenas honestos, mas temos que ter a aparência de honestidade. Então, há uma foto ali nas suas redes sociais e o pastor fala assim, meu jovem, eu vi você num lugar e a pessoa, pastor está vigiando, né? Aquele ancião, ele está vigiando a gente. Meu irmão, é para vigiar mesmo, porque você é o tutor do seu irmão, você é responsável. A Bíblia diz lá nos profetas, eu não estou com a passagem aqui no momento, se eu disser para o atalaia, repreende aquela pessoa, e ele não repreender, Deus vai cobrar da pessoa que tinha mais luz. Deus vai cobrar do pastor, do ancião, do líder de igreja, sim. Então, algumas pessoas acham que nós temos que ir para a igreja de venda, né? Por quê? Você vai à igreja, há pessoas que estão, vou dar um exemplo aqui, mal vestidas, não estão com a modéstia bíblica. E aí depois o pastor foi lá, falou, olha irmã, você
Já estudou o assunto da modéstia, né? Existe, sabe, do passado, o quê? Você ficou me olhando, as pessoas estão me reparando, o que cada um quer julgar. Olha, isso aqui precisa ser combatido na sua classe. Você tem que enfatizar a ideia. Sim, com certeza, você é tutor do seu irmão. Então, ser tutor do irmão quando o irmão é pobre, quando o irmão precisa de uma ajuda psicológica, isso todo mundo fala, cadê o amor, cadê o amor? Mas aí quando o pastor quer ser o tutor do irmão, quando o pastor quer chamar as ovelhas do rebanho, quando o ancião quer aqui eu falar, olha gente, não é assim, a direção é essa, quando os líderes da igreja querem dar a direção, aí as pessoas falam, não, cadê o amor? Não, é tutor também do irmão. O amor está em dar a cesta básica e o amor está em aconselhar e chamar a atenção, ok? Tudo é um complemento. Em toda a Bíblia é recorrente a afirmação de que Deus é nosso Criador e aqui ele coloca o exemplo do sábado para que adoremos a Deus. E, por fim, nós temos o verso áudio, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Ah, Deus criou o pobre? Não, Deus não criou. Deus permitiu que houvesse males, Deus permitiu que houvesse pobreza. Na Bíblia, tudo o que Deus permite, em geral, é retratado como se ele o fizesse. Pode notar isso. Deus endureceu o coração a Faraó, Deus os entregou a paixões baixas. Deus permite que as coisas aconteçam. Mas como Deus é o soberano e pode tudo, na maneira judaica de escrever, tudo que ele permite é considerado como se ele estivesse fazendo. Então, querido irmão, essa é a lição. Dá para você abordá-la em um bloco só contínuo, lembrando de que toda aquela discussão de conceitos, aqueles conceitos filosóficos do início, né, eles precisam ser recapitulados aqui no final e dito, olha, por isso nós devemos ser o tutor do nosso irmão, porque Deus criou o homem à sua semelhança, Deus cuida de nós e nós devemos cuidar do nosso próximo, nós devemos nos importar, nós devemos tomar todos os cuidados para que aquela pessoa consiga encontrar o caminho do céu, para que aquela pessoa não se desvie da igreja, para que aquela pessoa não cometa uma besteira na sua família, para que aquela pessoa possa estudar a lição e estudar a Bíblia e voltar no próximo sábado na escola sabatina. Querido amigo, um forte abraço, até o próximo estudo.